Boa noite, povo de Deus. Ah, não, dá para ser bem melhor. Boa noite, Vigília Jovem. Melhorou. Todo mundo aqui me conhece? Quem não me conhece, levanta a mão. Ó, tem gente que não me conhece. Para você que não me conhece, o meu nome é Beatriz Maria. Eu tenho 31 anos, sou filha dessa comunidade, gerada nesse carisma por Nossa Senhora. E é uma grande alegria, uma grande honra ter você na nossa casa. Que alegria estar aqui como uma jovem senhora, pregando para você que é jovem, você que tem sede de Deus. É uma alegria partilhar da minha vida com você, te receber aqui. Se eu fosse você, eu saía daí do fundo. Quem está aí no fundo, dá uma olhada lá para cima. Você está vendo? Meu amigo, vem para cá. O negócio é aqui mesmo. Fica aqui pertinho. Eu sou casada com o negão mais bonito dessa comunidade, o Diego. Que vixe o que, gente? Vocês estão me tirando? O Diego é o negão mais bonito dessa comunidade. Eu e a Bruna, a gente vai brigar nesse páreo aí, que a Bruna também vai casar com o negão. Eu sou mãe do José Lucas, o neném mais risonho de todos. E tem outro neném aqui na barriga que ainda não sabemos o que é, mas para a glória de Deus já temos um segundo bebê agora. E é uma alegria estar aqui com vocês. Você trouxe a sua Bíblia? Se você trouxe a sua Bíblia, abre comigo no livro dos Salmos. Salmo 83. Se você tiver uma Bíblia Jerusalém, vai ser o 84. Mas se a sua Bíblia for Ave Maria, é o Salmo 83. E reza comigo: Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Quem está vindo a primeira vez na Vigília Jovem, levanta a mão. Dá uma salva de palmas para esse povo que veio pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa casa. A casa é de vocês também. Salmo 83 ou 84. Chama Canto da Peregrinação, para você achar melhor. Amém? O primeiro versículo do Salmo, ele explica sempre de quem é o Salmo. Quem fez o Salmo, para quem foi feito. Às vezes já explica até com que instrumento. Porque os Salmos, eles são músicas. 83, miga. Os Salmos, eu não sei se você sabe, eles são músicas. Músicas que os levitas cantavam no templo para o Senhor. Então tem salmo que está até escrito assim, de Davi com harpa, ou de Davi com não sei o quê, porque tem os salmos que já tem até o instrumento certo de tocar. Por isso que a gente canta o salmo na missa. Ele tem tempo, ele tem estrofe, tem rima, ele é para ser daquele jeito mesmo. O salmo é uma música feita para o levita ou para quem frequenta o templo conversar com o Senhor. Então tem salmo de tudo, salmo de lamentação, salmo de perdão, tem salmo de todo tipo. Se você não tem o hábito, eu te recomendo, tenha o hábito de ler o salmo. Tem salmo que é pequenininho, e em um minutinho você lê no seu dia e você já tem um assunto com Deus ali. Esse salmo especificamente, ele é dos filhos de Coré. Filhos de Coré são os músicos que o rei Davi colocou no templo para adorar a arca. Davi, o rei Davi, o grande Davi, escolheu esses homens, que eram levitas. Então, Davi pegou esses homens, eram 3. E eles têm uns nomes muito feios, não lembro agora, mas enfim, eram 3 homens. Colocou lá no templo e esses homens tinham essa única função de cantar músicas para o Senhor, adorar a arca. E era com essas músicas que Davi, que também era músico, adorava o Senhor. É por isso que é legal pensar no salmo, porque cada salmo serve para uma situação. Eu gosto de pensar que Davi, quando ele escolheu esse salmo para colocar no livro, era porque era uma das músicas preferidas dele. Todo mundo tem música preferida, não tem? Você deve ter uma música preferida, aquela que toca e você já dá um quentinho no coração. Essa aqui que tocou é uma das minhas músicas preferidas. Aquela música para rezar, que sempre que toca, você já tem assunto com Deus, você já sabe o que fala, você já começa a chorar. Às vezes o dia tá ótimo, mas mesmo assim a lágrima já rola. Porque a gente tem uma música mexe com a gente, né? E Davi, ele era o cara. Não sei se você sabe, Davi é o segundo nome mais citado na Bíblia. O cara. Existem 42 capítulos da Bíblia que falam sobre Davi. Fala, uau. Não, assim, gente, é demais. Já pensou a Bíblia toda, 42 capítulos só para falar da vida dele? Davi era um preferido de Deus, um separado. Quando a gente vai contar a vida de alguém, a gente conta dos grandes feitos, das realizações, de coisas que dividem a vida dessa pessoa.
Se você pegar o livro dos reis, quando vai falar do nome dos reis, se você já leu a Bíblia, tem uma hora que parece até que o autor está cansado. Ele começa assim, e teve o rei tal, que morreu tal, que viveu tanto tempo, que é isso. E a mãe dele era essa. Fala assim, 3 versículos. Você fala, nossa, esse cara aí não deve ter feito porcaria nenhuma. Mas Davi não. Davi tem 42 capítulos. A vida de Davi é tremenda. Davi era um dos preferidos de Deus. Com certeza um dos homens mais separados, mais eleitos. Deus faz assim com algumas pessoas. Tem gente que Deus pega, por exemplo, Padre Pio. Padre Pio também era o eleito, mas se você olha a vida de Padre Pio, era só sofrimento. Tem gente que Deus elege para ser o seu cordeiro, para sofrer as suas dores, para viver a sua paixão. Mas tem gente que você olha e fala, caramba, não entendo porque que só tem uma vida boa. Davi, gente, o cara assim só subiu, pegou, engatou primeiro e foi. Uma vida em ascensão. Todo mundo olhava para Davi e falava, cara, Davi é o cara. Quando vão falar de Jesus, falam Jesus, filho de Davi. Davi era demais. Se a gente for contar a vida toda dele, tem que fazer um congresso jovem inteiro. Mas, para resumir, Davi era um pastor dos bons. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido. Em tudo que ele colocava a mão, tinha sucesso. Quando ele estava lá pastoreando as ovelhas, ele brigava com um urso, com um leão, e vencia. Diz a palavra que ele era um menininho, molequinho, loirinho, ninguém dava nada para ele. Mas quando Samuel foi na casa dele, ninguém sentou até ele chegar, porque ele era o eleito de Deus. Depois de ser separado por Deus, Davi foi tocar a harpa para o rei Saul. Tocando a harpa para o rei Saul, ele era o líder dos músicos do rei Saul. E quando ele tocava, tudo que ele colocava a mão dava certo. Diz que a raiva, a ira, o demônio de dentro de Saul se acalmava, de tão bom que Davi era. Davi vai lá matar o gigante. O exército todo estava lá lutando e ninguém estava dando conta daquele gigante. E chega Davi, o separado, o eleito, o cara. Chega lá com 5 pedrinhas e mata o gigante. Davi é colocado como chefe do exército do rei Saul. E adivinha? Ele ganha todas as batalhas. Ele é tão bom, a vida dele é tão boa, que o rei Saul fica irado com ele. E começa a perseguir ele de todo jeito. Mas Davi nunca foi pego pelo rei Saul. E quando Saul morre, adivinha? Davi é eleito o rei de Israel. O rei, e não é qualquer rei, ele foi o maior rei que Israel já teve. Ele conseguiu unir todas as tribos. Ele conseguiu fazer o que ninguém tinha feito. Ele conseguiu trazer a Arca da Aliança de volta. Uma arca que tinha sido roubada. Ele conseguiu, com o exército dele, ir lá, pegar a arca daquele povo e trazer para a terra, para Jerusalém. Davi era demais. Até da falha de Davi, Deus tirou algo bom. Até quando ele errou, parece que ele não errou. Se você olhar, você fica até com dó de Davi. Ele realmente era um queridinho de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, Davi era um queridinho. Davi era um mimado. Tem gente que é assim. Como eu te falei, tem gente que tem um testemunho de sofrimento, de dor, de tristeza. E hoje eu estava assistindo uma aula do Padre Paulo Ricardo e é muito bonito, porque Deus, ele trabalha em tudo. O Padre Paulo falava que a gente não pode ter inveja de alguém. Porque se a pessoa está mal, aquilo é porque Deus permitiu. E aquele mal daquela pessoa, talvez uma doença, um câncer, aquilo lá pode virar um grande testemunho. E na verdade aquilo lá é um bem para a minha vida, se a pessoa usar direito. Da mesma forma que alguém que é muito agraciado, alguém que tem tudo, alguém como Davi, que você olha e fala, caramba, mas Davi era muito preferido. Mas a vida dele fez um bem, porque ela glorificava a Deus. Quando eu cheguei na igreja, no meu primeiro retiro, eu fiquei vendo os testemunhos, né? Também foi um retiro de testemunho. E aí, eu não conhecia a igreja, eu nunca tinha visto testemunho, nem pregação. Mas aí um irmão meu pregou, e ele falou da história dele com drogas, de como ele tinha
tido uma vida promíscua e arrebentado a casa dele. E aquela, você fala, caramba, que desgraceira, né? E aí Deus pega e reergue aquela pessoa e você fala, isso aí, Deus faz isso. E aí depois vem uma pregação do Gabriel. Gabriel é demais. Gabriel, ele não viveu uma vida de pecado. Gabriel, ele foi separado por Deus desde muito cedo. Mas aí o Gabriel tem um testemunho da morte do pai dele. E aí você fala, caramba, olha o que Deus fez na desgraça. Deus fez uma graça. E aí eu olhava para a minha vida e eu falava assim, gente, eu vou pregar do quê? Que eu não tenho uma desgraça para contar. Eu tive um peixe que se matou, essa é a minha maior desgraça. Eu não tenho nada, gente. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou contar? Eu até tive uma vida de pecado, mas ele fala, nossa, não é um pecado que impressiona ninguém. Hoje em dia o povo faz isso assim, vixe, achando bonito, ainda grava e põe no TikTok ainda. E assim, não adianta você querer aumentar pecado, porque não vira. O Diego, meu marido, ia pregar antes, e aí a gente tem essa impressão de que você tem que falar da desgraça para que Deus te ergueu e tudo mais. E aí o Diego falava que ele era um ladrão. O Diego roubou uma bolacha no mercado, tinha 7 anos. Porque a gente fica achando que Deus tem que nos tirar do pior para nos eleger. E com o tempo e com a oração, eu fui entendendo que eu também sou uma mimada de Deus. Tudo que eu coloquei a mão e não é por mérito meu, tudo que eu quis, tudo que eu sonhei, Deus jogou no meu colo. Quem aqui quer fazer faculdade? Quem aqui é jovem e quer fazer faculdade? Levanta a mão. Quem está na faculdade quer se formar? Em nome de Jesus. Porque você acha que o difícil é entrar na faculdade, mas eu vou te dizer, o difícil é sair da faculdade. Eu queria muito fazer odontologia. Era o meu sonho. Não me pergunte por quê. Que eu tinha 5 anos, eu não tenho um dentista na família. Na verdade, eu não tenho ninguém formado na minha família. A minha mãe tem até a 4ª série, e o meu pai eu nem sei. Mas eu coloquei na minha cabeça, com 5 anos de idade, que eu ia ser dentista. Eu queria ser doutora. E pobre, estudando em escola pública a vida inteira, chegou no 3º ano, eu falei, vou prestar vestibular. Vou ser dentista. Cheguei lá, olhei aquela prova, e eu falei, Jesus, o que é que eu estou fazendo aqui? E eu não sabia nada da prova. Nada. Meu nome, se duvidar, errei o nome. Falei, não, vou fazer um cursinho então. Fiz um cursinho, 1 ano de cursinho, na labuta lá. E aí chegou, dia 4 de fevereiro de 2011, nunca vou me esquecer, aquele dia, saiu a lista da Odonto Unesp Araraquara e meu nome estava em 4º lugar, dá um glória a Deus. Aquela sensação... Não sei se você já teve essa sensação de ver o seu nome numa lista. Eu vou te falar, você que quer passar na faculdade, é demais. Gente, a sensação de ver o seu nome naquela lista. Todo aquele sofrimento que você passou, aquela labuta de estudar e tudo mais. E aí você vê, você fala, caramba, eu consegui! Nunca vou esquecer daquele dia. Aí você entra na faculdade e quero ver você sair. Muito difícil. Gente, olha, mal sabia eu. 5 anos... E eu achava que faculdade pública você não gastava nada, né? Linda, é pública. Gente, odonto, gasta muito. Valorizem seu dentista. Ele gastou pra caramba por você. Gasta pra caramba. Não sei te falar, eu já falei isso com a minha mãe e com o meu pai. Eu não sei como é que eu me formei, financeiramente falando. Porque tinha semana que minha mãe me dava R$20. E eu tinha que me virar com R$20 pra comer, porque era tudo que ela tinha. Eu lembro que muitas vezes eu comprava 10 miojos, que são 5 dias na semana, um almoço e uma janta. E eu passava almoço e janta, 10 miojos. Várias semanas eu fiz isso. É um sofrimento para você estar na faculdade. E estuda, e tem uma hora que perde a graça, e aquilo é xerox que você tem que tirar, e o professor que é chato. Tem uma hora que você só quer sair dali. Eu não vi a hora de me formar. Você que vai se formar, você que está na faculdade... Você vai ver que dia de glória é o dia da formatura. Porque Deus fez a obra e eu saí da faculdade. E naquele dia, eu recebi o meu canudo. E o canudo vem vazio. Queria contar para você. O diploma não está no canudo. Não tem nada naquele canudo. Mas você vai lá e recebe, e joga o chapéu pro alto e tira a foto. E é um dia maravilhoso.
Gente, aquele dia, meus pais são separados, né? Faz muitos anos. E eles não se bicam, não se conversam. Mas naquele dia, o meu pai e minha mãe sentaram juntos na minha formatura. E eu vi o meu pai e minha mãe conversando, sorrindo e chorando juntos. Aquele dia marcou minha vida, porque era a realização, a concretização do meu sonho. Aquele canudo verde, ele representava todos os 22 anos que eu tinha vivido até então, que eu tinha estudado e labutado e ouvido que pobre não tem que fazer faculdade, e eu tinha conseguido. Aquilo lá era a minha conquista. Eu tinha conseguido. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Não por mérito meu, mas porque Deus me deu. Aí você forma e você quer trabalhar. Porque você forma e você vira, sabe o quê? Um desempregado. Você ponto. Você não vira, virei dentista. Não. Você pode ser dentista, mas você, na verdade, é desempregado. Até você arrumar um lugar para trabalhar. E eu queria trabalhar no consultório, né? Um monte de gente da faculdade foi fazer mestrado, doutorado. Eu falei, não, gente, eu quero pôr um jalequinho branco, quero atender as pessoas, quero que a pessoa ligue e fale, doutora Beatriz, por favor. Gente, eu queria isso aí. Queria um consultório para trabalhar. Mas eu não fiquei rica depois que eu formei, eu continuava pobre. E aí, um dentista ligou para mim, lá da minha cidade, lá de Brotas. Ele ligou para mim e falou assim, então, eu tô querendo fechar o consultório, tô querendo me aposentar. Mas os meus pacientes não querem parar. Eles querem continuar sendo atendidos. Você não quer assumir o consultório? Você toca daqui para frente. Você fica com o consultório, vai tocando, vai atendendo seus pacientes, atende os meus também. E, gente, o negócio está pronto. O consultório estava pronto, os pacientes estavam prontos, já tinha clientela. Falei, meu Deus, estou no céu. E fui. Trabalhei. Trabalhava pra caramba e ganhei meu primeiro dinheiro. Gente, o pobre, quando ganha o primeiro salário, ele não sabe o que faz. Eu falei, eu vou me vingar dos miojos que eu comi durante aquelas semanas. Eu fui no mercado, primeira vez que eu recebi um dinheiro, eu fui no mercado, peguei um carrinho, e eu lembro desse dia. Eu fiz a compra mais aleatória que você pode imaginar, porque eu comprei tudo que eu sempre tive vontade de comer e nunca tinha podido. Mas era uma compra que não fazia sentido, porque uma coisa não ornava com a outra, porque não era uma receita que eu ia fazer. Eu só queria comer as coisas, então tinha danete, aí tinha camarão, aí tinha todinho, aí tinha filé mignon. Sabe umas coisas que não combinam? Não tinha um prato para eu fazer com aquilo, mas eu fui no mercado e comprei tudo que eu queria comer na minha vida, enchi a geladeira. Falei, Jesus, é isso aqui que é vida. Pronto, consegui. Tava no céu, trabalhando com o que eu sempre quis. Me chamavam de doutora. Eu estava ganhando dinheiro. As pessoas me conheciam na rua. Não estava demais. Aí, por desejo divino, aconteceram muitas coisas. E eu vim parar em Araraquara. E mulher, levanta a mão aqui a mulherada que quer casar. Gente, mulher, chega principalmente assim, passou dos 25, não tem essa de não quero casar. Você quer casar, minha filha. Você está mentindo para você mesmo. O relógio biológico começa a contar. Os óvulos estão indo embora. Chega uma hora que você quer casar. Você nem sabia. Talvez com 18 eu falava, que casar? Que casar o quê? Eu vou viajar o mundo, vou pôr uma mochila nas... Não, gente, chega uma hora que você quer casar mesmo. E eu sempre quis casar. Eu era aquela menina... E as pessoas acham que isso é mentira. Não é, gente. Eu era essa pessoa mesmo. Quando todo mundo ia na banca de revista, porque eu sou velha, na minha época tinha banca de revista e a gente comprava a revista. Não ia só lá para recarregar o celular. Sabia que na banca de revista vende revista, jovem? Vende revista e você pode comprá-la. E aí, eu ia lá e comprava a revista. Todo mundo comprava aquelas revistas que vinha com um pôster do KLB, do Bros, aquelas atrevidas e toda teen. E eu ia lá e eu comprava a revista de vestido de noiva. Gente, com 13, 14 anos, eu queria casar. Eu já sabia que eu queria casar. Eu tinha a festa do meu casamento montada na minha cabeça. Eu sabia que vestido que eu queria, a decoração que eu queria. Eu só não tinha o noivo, mas eu tinha o resto todo. A hora que aparecesse o noivo, já estava tudo pronto. Só vamos, meu filho, 7 horas na igreja. Porque eu já estava com tudo pronto. Eu sempre quis casar. E aí um dia eu fui numa igreja, lá em Brotas. Eu já tinha me convertido. E aí eu vi um casamento católico de verdade. Um casamento com missa. De um casal, muito amigo nosso, inclusive, que... estava casando e eles fizeram a cerimônia junto com a missa aberta, sabe?
Tinha um monte de gente e foi maravilhoso. E eu falei em pensamento para Jesus, eu quero isso aqui para mim. Eu quero um casamento em Deus, não quero só casar não. Eu quero um casamento em Deus. E Deus me deu o Diego, nós namoramos, nós noivamos. E no dia 16 de julho do ano passado, nós nos casamos. O meu casamento não é porque foi meu não, mas ele foi maravilhoso. A Carol tá aqui, a Carol hoje nunca vem na vigília, a Carol é minha cerimonialista. A Carol teve uma experiência com Deus no dia do meu casamento. O meu casamento foi melhor do que aquele que eu vivi aquele dia na igreja. E não é porque eu e o Diego somos mais santos, porque a gente reza. Não, gente. É porque Deus, Ele faz isso comigo. E aquele dia, gente, o dia do meu casamento. Esses dias eu estava postando um vídeo lá, do Uma 3 no Instagram, que mostrava a entrada da noiva. E eu falei, gente, se eu pudesse, eu casava todo mês. O negócio bom que é casar, gente, é muito legal. O meu vestido era o vestido exato que eu queria. Exato. E quando eu fui pagar, a moça falou assim, vou te dar R$1.000 de desconto. Eu nem tinha pedido. Eu falei, moça, quanto é? Ela falou, olha, é tanto, mas eu vou te dar R$1.000. Eu falei, gente, maravilhoso. E foi demais. Teve missa. E teve festa. E foi, gente, maravilhoso. Casei e fui viajar. Casar é bom demais, gente. Você que é jovem, casar é muito bom. Casei com o homem da minha vida. Um homem que reza, um homem de Deus. Aquele dia do meu casamento eu nunca vou esquecer. 2 meses depois que eu estava casada, chegou a grande notícia. Era a véspera do meu aniversário. E eu falei assim, vou fazer um teste. Eu lembro que eu estava muito chorona na época. E aí mandaram um vídeo da comunidade, um vídeo ruim, que alguém editou, lembra? Eu sei que mandaram um vídeo lá de uma música nossa, e tava ruim, tá? E depois eu fui olhar, ele tava ruim mesmo, mal editado, não tava bonito. Mas mandaram lá no grupo da comunidade. E todo mundo metendo pau. Eu falei, gente, eu chorei. Todo mundo falou, nossa, que bosta que ficou, mas ficou ruim. E eu, gente, mas eu chorei, tem alguma coisa errada. Só eu achei bonito o negócio. Aí a Alane falou pra mim, faz o teste, que eu acho que você tá grávida. Não deu outra. Fiz o teste no dia 11 de setembro, descobri que eu estava grávida do José. Eu sempre quis ser mãe. Sempre quis. Eu tinha uma relação com a minha mãe muito difícil. E eu sempre falei que eu queria ser uma boa mãe. Uma mãe diferente. Não porque minha mãe não me amou. Minha mãe me amou demais. Mas eu queria viver essa experiência para fazer do jeito que eu achava que era o jeito certo. Quando eu descobri que eu estava grávida, gente, foi demais. A hora que eu contei pro Diego, ele não sabia o que ele fazia. Se ele chorava, se ele ria, se ele rezava, se ele beijava minha barriga, se ele me levantava. Foi maravilhoso. José foi gestado muito tranquilamente. Foi uma gestação maravilhosa. Eu tive José no dia 12 de maio desse ano. E eu queria muito um parto normal, né? Queria muito. Essas coisas de gente doida, né? Mulher às vezes quer sofrer, Deus quer isso mesmo. Queria um parto normal. Deus me deu o meu parto do jeito que eu sonhei. Foi bem rápido, glória a Deus. Foi 3 horas de parto, nasceu a criança. E o José, ele é excepcional, assim. Ele é uma criança impossível de não amar. Ele ri até pro cachorro que passa na rua, ele ri, assim, não dá pra... É maravilhoso. E aí, José tinha 3 para 4 meses. No mesmo dia, eu fui lá e fiz um teste, 1 ano depois. Falei, vou fazer outro teste aqui. Vamos ver o que vira, né? Faz 1 ano que eu descobri do José. E aí, eu estava grávida de novo. Estamos aqui, nossa família crescendo. Quando eu entrei na igreja, eu falei para Deus que eu queria ter uma família numerosa. Não é normal que uma mulher engravide logo assim depois. Mas Deus não me nega nada. Se eu for fazer um resumo da minha vida para você, talvez assim como aquele povo olhava para Davi e falava, uau, Deus gosta muito de Davi. Talvez você olhe para mim e fale, uau, Deus gosta muito da Bia. Nunca foi por mérito meu. O Salmo diz assim, Salmo 83 ou 84, depende da sua Bíblia. Versículo 11. Sim, a minha tradução diz assim, sim,
Vale mais um dia em teus átrios que milhares a meu modo. Ficar no umbral da casa do meu Deus que habitar na tenda dos ímpios. Vale mais um dia em teus átrios do que milhares a meu modo. Eu fico imaginando Davi, sabe? Quando ele ouviu essa música aqui cantada por aqueles homens. Talvez ele estivesse no templo rezando. E esses filhos de Coré, esses meninos que ele colocou lá para cantar, cantaram esse salmo. E aí essa música caiu no coração de Davi. Eu não sei quando foi a experiência de Deus de Davi. Na Bíblia não fala quando é que Davi teve uma experiência específica com Deus. Não sei se foi no dia que ele foi eleito. Não sei se ele já era um homem de Deus. Não fala. Mas é bonito ver que um homem que viveu tudo isso, um homem que venceu o gigante, um homem que venceu o urso, um homem que foi eleito rei, coroado, o melhor rei, o povo amava Davi, o povo aclamava Davi. É bonito ver um homem que casou 8 vezes, ele tinha 8 mulheres. É bonito ver um homem que tinha mais de 20 filhos, que viu 8 nascimentos de filhos, falar, um dia nos teus átrios vale mais que milhares fora dele. Um dia que Davi se encontrou com Deus, para ele valia mais do que todos os outros. Quando eu li esse salmo a primeira vez, ele caiu muito no meu coração. Porque eu sempre fico me questionando para Deus, por que ele faz isso comigo? Eu queria uma casa e Deus me deu a casa que eu sempre quis. Eu queria um casamento, Deus me deu o casamento que eu sempre quis. Eu queria uma profissão, Deus me deu a profissão que eu sempre quis. E eu tive muitos dias que foram maravilhosos. Eu não posso reclamar da minha vida para você se você sentar comigo. Eu não tenho nada para reclamar da minha vida para você. Eu não tenho uma dor. Eu não tenho nada. E eu sempre fiquei perguntando para Deus por que ele fazia isso comigo. E eu ficava, Jesus, eu não tenho como te pagar. O Senhor faz isso? E às vezes eu nem peço. Às vezes as coisas vêm. É porque eu preciso dar esse testemunho aqui. Que um dia, na presença de Deus, vale mais do que milhares fora dele. O meu dia tocou essa música aí. Foi dia 27 de fevereiro de 2017. Eu estava num retiro. Eu lembro que eu estava com uma saia verde, toda estampada, com uma blusinha preta. Meu cabelo era por aqui, bem loiro. Eu pesava uns 18 quilos a menos. Era a primeira vez que eu estava num retiro. Tinha umas 70 pessoas. E a gente fez um luau. Foi a minha comunidade que foi lá. Tinha uma imagem de Nossa Senhora, bem no meio. Tinha umas velas e uns pallets. Quem aqui é da época dos pallets vai lembrar. A gente colocava pallet em tudo. E aí apagaram as luzes no pátio. Começaram a cantar. E eu nunca tinha tido experiência nenhuma com Deus. Eu fui naquele retiro para minha mãe sair do meu pé. Aí começou a tocar essa música. E a música fala, mostra quem tu és. Mostra quem tu és. Mostra quem tu és. E eu tinha visto um monte de gente ter experiência com Deus no retiro. E eu falei para Jesus, então mostra quem tu és. Essa música foi a minha oração. E naquele dia, era mais ou menos 9:30 da noite, estava calor pra caramba. O Gabriel, meu irmão, veio e pôs a mão na minha cabeça. E Jesus veio. E ele mostrou quem ele era. E é muito louco porque todas as outras coisas, elas não valem aquele minuto que eu encontrei com Jesus. Se ele me pedisse todos os outros dias para eu poder voltar e viver aquele minuto, eu entregava todos os outros dias. Porque um dia, um minuto, que eu passei na presença dele valeu mais do que todos os outros. Eu vivo por causa daquele minuto. Eu caí no chão. E não foi nada assim, nossa, vi um anjo e Nossa Senhora. Não, eu caí no chão e eu entendi que Deus me amava, cara. Eu entendi que eu tinha nascido para aquilo ali. Como pode uma pessoa que se formou, uma pessoa que casou, uma pessoa que teve filho,
encontrar a felicidade caída no chão de um pátio, toda cheia de ranho na cara, sozinha, porque Deus veio e me amou. A gente precisa ter experiência com Deus. Eu não sei se você já teve o seu minuto. Se você não teve o seu minuto, você precisa lutar por ele até o fim da sua vida. Não admita viver sem o seu minuto com Deus. Não admita viver correndo atrás de tudo nesse mundo. Se matando para entrar na faculdade, se matando para arrumar um namorado, passando a noite sem dormir estudando, passando a noite sem dormir trabalhando, enquanto você não passa um minuto rezando para procurar o Senhor. Porque um minuto na presença dele vai colocar tudo isso no saco. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa, você não vai ser feliz, você não vai encontrar descanso enquanto você não tiver uma experiência de verdade com Deus. Enquanto Ele não vier e tocar o teu coração do jeito que Ele tocou o de Davi, do jeito que Ele tocou o meu, você não vai encontrar descanso em outro lugar. E se você já teve, quantos aqui já tiveram um minuto com Deus? Levantem a mão. Se você já teve, em nome de Jesus, não deixa ele se perder. Não deixa o diabo roubar aquele momento em que Deus te amou. Esse momento é o momento mais importante da sua vida. Esse minuto, esse segundo, eu não sei como foi, se foi numa missa, num retiro, no grupo de oração, na vigília, no congresso, eu não sei, mas esse segundo, ele é o segundo mais importante da sua vida. Você tem que viver e morrer por causa dele. Se você não fizer memória desse minuto, você vai embora. É ele que vai te segurar. Não é mais nada. Você pode ter um monte de cargo dentro da igreja. Você pode estar com a vida inteira. Tudo bem. Se você esquecer desse segundo, a primeira coisa que acontecer, você vai embora. É bonito ver Davi, porque Davi caiu e caiu feio. Davi teve um tombo, gente, feio de ver. Era rei. O cara conhecido pra caramba. Todo mundo idolatrava ele. Ele foi lá, se apaixonou por uma mulher que era casada. Fez um filho nessa mulher. Matou o marido dessa mulher. Desgraçou com tudo. Mas ele nunca foi embora. E quando ele foi rezar, ele falou para Deus: Deus, me tira tudo, mas não tira aquele minuto. Se você tiver no seu coração esse minuto, essa experiência com Deus, pode acontecer o que for, pode vir o tombo que for, a queda que for, a tribulação que for, você nunca vai conseguir ir embora. Sabe, Pedro? Para onde eu irei, Senhor? Às vezes a gente está numa crise de vocação, às vezes está dando ruim, às vezes você não está bem, mas você fala: para onde é que eu vou, meu Deus? Se eu já sei o que é vida, se eu já sei o que é bom, se eu já te provei, o que eu vou fazer no mundo? O que eu vou procurar se eu encontrei tudo que eu queria? O que adianta eu ter todas as outras coisas se eu não tiver aquele minuto com Deus? Aquele minuto é o meu tesouro. E é bonito pensar, porque Davi, ele fala disso, né, no Salmo. E eles falam: um minuto nos teus átrios. Não sei se você sabe o que é um átrio. O átrio, ele é o pátio do templo. Ele não é nem a parte mais santa do templo. O templo antigo de Israel, ele tinha várias etapas. E conforme você era importante e santo, você ia entrando no templo. Existia o pátio onde todo mundo ficava. Esse é o átrio. E aí você entrava no templo e não era todo mundo que entrava. Alguns homens importantes podiam entrar. E aí tinha uma cortina. E dentro dessa cortina só entrava o sacerdote, que era onde ficava o Santo dos Santos. E você pensa que quando eles cantaram sobre o Santo dos Santos. Não. Eles falaram: nos seus átrios, no seu pátio. Bastava estar ali, que já era a melhor coisa que podia acontecer. E eu fico pensando nas oportunidades que Deus nos dá. Por que Deus faz isso? Por que Ele toca esse minuto que Deus te tocou?
esse minuto de amor, ele é um presságio do céu para você. É um gostinho do céu para você. É o pátio do céu para você. É só a entrada. É só para você ficar com gosto de quero mais. Eu fico pensando se é bom assim no pátio. Se é bom assim aqui. Do jeito que a gente tá, ruim desse jeito. Se é bom assim quando Deus vem. Se já vale mais quando Ele vem aqui e agora. Imagina como vai ser o céu. Santa Teresinha, ela era demais, né? Família de santo. E o pai de Santa Teresinha, chegou uma época que ele ficou muito doente. São Luís, ele ficou demente. Uma mosca picou ele e ele teve um problema mental mesmo. Ele ficou doido. Ele era um homem já... aconteciam acidentes com ele porque ele já não tinha lucidez. Mas ele era um homem desejoso do céu. Tem um dia que São Luís vai visitar Santa Teresinha já no fim da vida dele. De cadeira de rodas, acabado. Já não consegue mais falar direito. Aquele homem que entregou tudo nas mãos de Deus. Aquele homem que sofreu, que perdeu uma mulher, que perdeu 4 filhos. Que entregou todas as filhas que ele amava tanto para Deus no convento. Aquele homem vai encontrar com Santa Teresinha no final da vida. E ele só consegue falar uma coisa. O céu. O céu. É pelo céu. Se você não teve ainda uma experiência com Deus, busca ter, porque sem experiência com Deus você não vai lutar pelo céu. E se você teve, em nome de Jesus, nunca se esqueça, porque ela é o gosto do céu para você. Se você fizer memória dela, você vai chegar. É impossível lembrar de como Deus te amou e ficar do mesmo jeito. É impossível lembrar desse minuto e não querer viver ele para sempre. O Salmo diz: esse é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Em nome de Jesus, esse é o dia que o Senhor fez para você. Se você precisa desse dia, se você precisa dessa experiência com Deus, esse é o dia que o Senhor separou para você. Hoje é dia 3 de novembro de 2023. Você vai cantar como Davi. Vale mais esse dia do que todos os outros. Vale mais o dia 3 de novembro do que todos os outros, amém? Levanta, fica de pé, porque hoje é o dia que o Senhor fez para nós.